Deus existe? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os primeiros registros da história. Ela aparece em diferentes culturas, em diferentes épocas e sempre com respostas diferentes. Mas existe um ponto em comum. Ninguém nunca conseguiu provar com certeza. E ninguém nunca conseguiu descartar completamente. E isso levanta uma questão muito mais interessante do que simplesmente responder sim ou não. Porque essa pergunta nunca desapareceu. Para entender isso, a gente precisa voltar ao início. O ser humano sempre teve dificuldade em lidar com o desconhecido. Fenômenos naturais, como tempestades, eclipses e até a morte, eram completamente inexplicáveis. Então o cérebro fez o que ele faz de melhor. Tentou encontrar padrões e criar explicações. Se algo acontece, deve haver uma causa. Se existe ordem, deve haver um organizador. Essa linha de pensamento levou à ideia de um criador. Não como uma prova, mas como uma solução lógica dentro do conhecimento da época. E isso não é exclusivo de uma cultura. Civilizações completamente diferentes chegaram a ideias semelhantes, mesmo sem contato entre si. Com o tempo, essas ideias foram se tornando mais complexas. Religiões estruturadas surgiram, conceitos foram refinados, e a ideia de Deus passou a assumir características específicas dependendo da cultura. Mas o ponto mais importante é que essa ideia nunca deixou de evoluir. Ela se adaptou conforme o conhecimento humano avançava. E isso levanta outra pergunta importante. Se a ideia de Deus muda com o tempo, estamos descobrindo algo real ou reinterpretando o desconhecido? Quando a ciência começou a avançar, muitas coisas que antes eram atribuídas ao divino passaram a ser explicadas de forma natural. O movimento dos planetas deixou de ser um mistério. A origem das espécies passou a ser estudada. O funcionamento do corpo humano foi compreendido em detalhes. Hoje, conseguimos explicar fenômenos extremamente complexos sem recorrer a explicações sobrenaturais. Mas existe um limite claro. A ciência consegue explicar processos, mas não responde questões fundamentais. Por exemplo, por que o universo existe? Por que as leis da física são como são? Por que existe consciência? E é exatamente nesse ponto que a filosofia entra. A filosofia não tenta medir ou testar. Ela tenta entender conceitos. E um dos principais é: o que significa existir? Se algo não pode ser observado diretamente, isso significa que ele não existe? Ou apenas que está fora do alcance dos nossos sentidos? A gente já sabe que nossos sentidos são limitados. O olho humano, por exemplo, enxerga apenas uma pequena parte do espectro de luz. Existem ondas, frequências e fenômenos acontecendo o tempo todo, que simplesmente não percebemos. Então a pergunta muda. Quantas coisas podem existir, sem que a gente tenha capacidade de detectar? Agora eu quero saber de você, direto ao ponto. Você acredita que Deus existe ou acha que a gente ainda não tem capacidade de entender isso? Comenta aqui, acredito ou não sei. Existe um conceito importante aqui, limitação cognitiva. A nossa mente evoluiu para sobreviver, não para entender o universo por completo. A gente interpreta a realidade com base em filtros, padrões e experiências limitadas. Então, quando tentamos entender algo extremamente complexo, é possível que a gente esteja simplificando demais. É como tentar explicar um sistema inteiro, olhando apenas uma parte dele. Então, talvez a pergunta "Deus existe?" esteja incompleta. Talvez a questão não seja sobre existência, mas sobre capacidade de compreensão. Porque pode ser que a resposta exista, mas ainda esteja fora do alcance do entendimento humano. E isso muda completamente a perspectiva. Não é mais sobre acreditar ou não, é sobre reconhecer os limites do que a gente consegue entender. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui no Revelatório você não recebe respostas prontas.
você aprende a pensar de forma diferente.